Suscitação de conflito de competência. Como que funciona esse procedimento? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a suscitação do conflito de competência. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre o procedimento de suscitação de conflito de competência, tá certo? Que é um tema que é bastante interessante. O procedimento sobre o qual nós vamos conversar, ele está regulado lá pelos artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil. Vale a pena a gente lembrar que as hipóteses de configuração de conflito de competência, elas estão lá no artigo 66 do Código de Processo Civil. Não é bem de maneira detalhada das hipóteses que nós queremos falar neste vídeo aqui, tá certo? Tem um outro vídeo sobre isso. A gente quer falar do procedimento, mas vale aqui num primeiro momento a gente destacar que são três as hipóteses de configuração de conflito de competência. A gente tem conflito de competência, conflito positivo de competência, tem conflito negativo de competência e tem conflito de competência pela controvérsia sobre a conveniência de reunião de ações para julgamento. De maneira muito breve, a gente tem conflito positivo de competência quando dois ou mais juízes consideram-se ambos competentes para julgar uma mesma demanda, e a gente pensa aí em mesma demanda olhando lá para os elementos identificadores da ação, as partes e o objeto que é determinado pela causa de pedir e do pedido, tá certo? Conflito negativo de competência, quando dois ou mais juízes consideram-se ambos incompetentes para julgar uma mesma demanda, um atribuindo a competência ao outro, né? Porque tem aquela ideia, né? O juízo para o qual foi declinada a competência pode até atribuir a um terceiro. O que ele não pode fazer é pretender devolver para o anterior. Nesse caso, ele precisa suscitar o conflito de competência. É exatamente desse procedimento da suscitação aí que a gente vai falar hoje com um pouquinho mais de calma. E a controvérsia sobre reunião de ações, nos casos de conexão, lá a gente pode ter reunião de ações para evitar decisões conflitantes, ou então por uma questão de conveniência de instrução conjunta, esse tipo de coisa. A reunião se dá perante o juízo prevento segundo o próprio Código de Processo Civil. Se houver controvérsia a respeito, por exemplo, de qual que é o juízo prevento, apesar do critério do Código ser bastante claro, ou então sobre a conveniência em si da reunião das ações para instrução e para julgamento, sobre a existência de vantagem de instrução conjunta, ou então sobre a existência concreta de risco de decisões conflitantes no mundo dos fatos e tudo mais, é o caso de suscitação de conflito de competência, procedimento que observa lá os artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil. Então, hipóteses de conflito de competência, artigo 66. O procedimento dessa suscitação do conflito de competência, artigos 951 a 959 do Código de Processo Civil. Tá certo? Vamos lá para o procedimento, então. De quem é a legitimidade para suscitar, para provocar a instauração aí do conflito de competência? Tem legitimidade qualquer das partes, o representante do Ministério Público, naqueles casos em que ele atua como fiscal da lei, e também o próprio juiz de ofício pode suscitar, ele tem legitimidade para a suscitação de conflito de competência. Então, a legitimidade para suscitação do conflito de competência das partes, do Ministério Público enquanto fiscal da lei, do próprio juiz de ofício. E vale aqui lembrar
o seguinte: o código prevê que a parte que suscitou incompetência, que arguiu, melhor dizendo, incompetência relativa, ela não tem legitimidade para a suscitação do conflito de competência, tá certo? Isso é uma previsão que a gente tem no código. Bom, em relação a questões procedimentais propriamente ditas, qual a competência para julgamento do conflito de competência, né? Para onde que é, professor, que deve se dirigir aí essa provocação, essa suscitação do conflito de competência? É para o primeiro tribunal, né, hierarquicamente superior a ambos os órgãos jurisdicionais que estão envolvidos no conflito. Então a resposta aqui é aquele famoso depende, né? De quem que é a competência para julgar conflito de competência? Depende. Né? Por quê? Porque vai depender de quais são os órgãos jurisdicionais em conflito. Então você tem duas varas da Justiça Estadual de uma mesma cidade, por exemplo, ou de um mesmo estado. O conflito de competência ele será julgado, ele será instaurado, né? Ele será suscitado perante o Tribunal de Justiça daquele estado. Então imagine lá que você tem do conflito de competência um órgão jurisdicional, que é uma vara civil de Ribeirão Preto, em São Paulo, no estado de São Paulo, outra de Campinas, no estado de São Paulo também. O tribunal competente para a suscitação do conflito de competência será o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, tá certo? Trazendo aqui para o Paraná, que é onde eu vivo, você tem em conflito uma vara civil de Londrina, outra vara civil de Maringá. O conflito de competência será instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Justiça Federal, você tem envolvidos no conflito uma vara civil federal de Londrina, outra vara civil federal de Florianópolis, por exemplo. Ambas têm como primeiro tribunal hierarquicamente superior o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é sediado em Porto Alegre. Então, a competência para a suscitação desse conflito de competência é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agora, veja você o seguinte: você tem em conflito, pensando aí no microsistema da Justiça Estadual, tem em conflito a vara civil de Ribeirão Preto, a vara civil aqui de Londrina. Onde que deve ocorrer a suscitação do conflito de competência? Vamos ver o primeiro tribunal com ascendência hierárquica sobre ambos os órgãos. Ribeirão Preto, Tribunal de Justiça de São Paulo. Londrina, Tribunal de Justiça do Paraná. Um não tem ascendência hierárquica sobre o outro. Qual que é o próximo? Superior Tribunal de Justiça. Professor, tenho dois órgãos jurisdicionais de primeira instância. O conflito de competência será suscitado lá perante o Superior Tribunal de Justiça? Sim, porque é o primeiro que tem ascendência hierárquica sobre ambos. Veja que, aqui em Londrina, se eu tiver em conflito, tiver envolvidos no conflito, vara civil da Justiça Estadual de Londrina e uma vara especializada do civil da Justiça Federal aqui de Londrina, onde deverá ocorrer a suscitação? No Superior Tribunal de Justiça. Porque a vara civil da Justiça Estadual, primeiro tribunal, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vara Federal, primeiro tribunal, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um não tem ascendência hierárquica sobre o outro. E aqui está um ponto que é bastante interessante, inclusive, porque muita gente pensa, de maneira equivocada, que a Justiça Federal manda mais do que a Justiça Estadual. Não manda mais nem menos. Elas têm competências distintas. Assim também dá para a gente lembrar, apesar de ser papo para uma outra conversa e tudo mais, né? Mas assim, quem manda mais? A União, o Estado ou o município? Bom, em tese, pelo menos, eles têm competências diferentes. Né? E cada um tem domínio nas suas próprias competências. Interessante, né? Mas voltando aqui, então, tenho em conflito dois órgãos jurisdicionais, um da Justiça Estadual, outro da Justiça Federal, aqui de Londrina mesmo, primeira instância. A suscitação será lá perante o Superior Tribunal de Justiça. E se o próprio Superior Tribunal de Justiça
estiver em um conflito, por exemplo. Aí a competência é do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Interessante, né? Bom, então a suscitação é sempre perante tribunal. É procedimento que é de competência originária dos tribunais. Começa no mínimo no Tribunal de Apelação. Tá certo? E qual que é o instrumento dessa suscitação? Bom, pelas partes ou pelo Ministério Público enquanto fiscal da lei é por petição, que é protocolada lá no tribunal, passa por distribuição e tudo mais. E pelo juiz é por ofício. Então as partes instrumentalizam a suscitação do conflito de competência por petição, assim como o Ministério Público. O juiz faz isso por meio de ofício. Tanto as partes, quanto o Ministério Público, quanto o juiz, dirige o instrumento petição ou ofício instruído com as provas. Né? Instruído com as provas daquilo que ele está alegando. Isso se a questão não for exclusivamente de direito, né? Mas é possível aí cópias das peças processuais, esse tipo de coisa e tudo mais. Bom, instaurado o conflito de competência, né? Aliás, há aqui um procedimento lá que é o seguinte, olha, foi instaurado o conflito de competência. O relator é designado um órgão do tribunal e um relator. É distribuído, né, sorteado um órgão do tribunal, designado um relator. O relator pode decidir de plano se sobre aquela questão, daquela competência, houver precedente de observância obrigatória. Se a gente consegue atalhar o procedimento, é a ideia, goste ou não, né? Tenha ou não reservas, mas é a ideia, pelo menos por trás aí da suposta sistemática de precedentes obrigatórios, né? Então, foi instaurado o conflito de competência. Tem precedente de observância obrigatória, o relator do conflito de competência poderia decidir de plano. Bom, não é bem essa a situação. O que o relator deve fazer? Ele deve intimar os juízes dos órgãos jurisdicionais em conflito, para que possam prestar informações. É aquele negócio de entender qual que é a ideia que está por trás aí dessa situação de conflito de lado a lado. Veja, ele intima ambos os juízes, ou todos os juízes envolvidos no conflito, não necessariamente aquele que suscitou o conflito. Então imagine, você tem dois juízos em conflito, mas o conflito foi suscitado por um juiz por meio de ofício. Aí o relator vai intimar o outro juiz para que possa prestar informações. Uma espécie de contraditório ali, né? Não, o conflito de competência foi suscitado pela parte ou pelo Ministério Público como fiscal da lei. Aí então o relator dirigirá intimações a ambos os juízes para que possam prestar informações e aí dar subsídios para que possa ser decidido, né? O relator também decidirá se é o caso de atribuição de efeito suspensivo. Porque, veja, não existe um efeito suspensivo natural aqui. Não é porque foi suscitado conflito de competência que automaticamente o processo deverá parar. Mas pode haver atribuição de efeito suspensivo para evitar prejuízos, danos de difícil reparação, esse tipo de coisa, para evitar prejuízos das mais diversas ordens, pode haver atribuição de efeito suspensivo. Se houver atribuição de efeito suspensivo, deve o relator, na mesma decisão, designar provisoriamente um dos dois juízos para apreciar eventuais pedidos de tutelas de urgência que cheguem aí eventualmente à primeira instância. Vale aqui a gente lembrar aquela regrinha que a gente tem do código, desde lá da parte geral do código, né, e que a gente vê repetida no código algumas vezes, quando a gente tem suspensão do procedimento, suspensão da marcha processual, é vedada a prática de atos processuais, com exceção da apreciação de tutelas de urgência. A gente tem a repetição dessa mesma sistemática aqui, tá certo? Então, se for o caso de atribuição de efeito suspensivo, definição
de qual é o juízo que ficará responsável pela apreciação de eventuais pleitos relacionados a tutelas de urgência. Tá bom? Bom, e como que vai funcionar o julgamento daí, né? Se for o caso de intervenção do Ministério Público, os autos serão encaminhados após prestadas as informações pelos órgãos em conflito e tudo mais. Os autos serão encaminhados ao Ministério Público lá daquele grau de jurisdição para seu parecer enquanto fiscal da lei, né? E aí haverá a decisão. Lembrando, se houver precedente de observância obrigatória, aí o relator pode decidir de plano, não precisa desse procedimento todo mais uma vez, mas não sendo o caso, voltou lá do Ministério Público, aí a gente tem a decisão. A decisão faz o quê? Ela declara qual que é o juízo competente, ou seja, a partir de então, o processo deverá prosseguir perante o juízo que é declarado competente, e essa mesma decisão, ela decide, também ela define sobre a validade dos atos procedimentais praticados perante o juízo que era incompetente, praticados pelo juízo que foi declarado incompetente. Isso para evitar discussão futura, necessidade de recurso, esse tipo de coisa. Então a decisão define qual é o juízo competente e também delibera sobre a validade de atos jurisdicionais eventualmente praticados pelo juízo que era incompetente, determinando aquilo que deve ser aproveitado, aquilo que eventualmente precisa ser repetido, retificado ou ratificado. Tá certo? Do procedimento é mais ou menos isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Lembrando aqui que o jeito bom de estudar processo é sempre com o vademecum aberto, percorrendo os artigos aí do código, lendo com atenção, né? O que a gente faz quando fala sobre os procedimentos é uma visão panorâmica, né? Mas tem bastante detalhe que é bastante interessante. Tem nos vademecums, você tem as notinhas que remetem a outros dispositivos e é bastante interessante fazendo essas relações também, tá certo? Mas eu espero de toda maneira que o vídeo tenha sido aí útil e interessante para você. Queria te convidar a conversar comigo, a contar para mim de onde é que você me assiste, o que é que você faz, porque eu gosto muito de saber quem está assistindo o vídeo, até onde os vídeos estão chegando, e também, na medida do possível, de interagir com vocês por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? E também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo mais detalhadamente sobre as hipóteses de conflito de competência, o positivo, negativo e o de reunião, tá? Também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.